Esse anime é o maior potencial desperdiçado da temporada. Fala galera, Ryu aqui. Hoje vamos falar de Tebate, The Beginning After the End. Ele tem um nome em japonês que eu sinceramente não consigo lembrar. A cópia de Mushoku Tensei, que tem um roteiro legal, tá passando agora logo depois da temporada de Solo Leveling, e poderia ser uma animação que alavancaria o material original para novos patamares. Mas não, o projeto nasceu morto. Foi morto pela Crunchyroll e a Tapas quando escolheram mandar o anime para a A-Cat. Você não conhece a A-Cat? É o estúdio de Maogun. Aqui no caso de Tebate, sem graça ou carisma, um CG pavoroso e com direção que, nossa, o diretor não tancou aqui. Diretor de Date Alive e School Days. Então, ele não tancou esse negócio. E bora conversar sobre essa bomba. Mas vocês já devem saber, deixem o like para ajudar esse vídeo a ir a mais pessoas. Isso é muito importante para canais pequenos como o meu. Se inscrevam se não forem inscritos para chegarmos nos 1000. E ativem as notificações para não perder nenhum vídeo. Tebate conta a história de um rei, de uma nação tecnológica. E no mundo dele a coroa não é passada por nascimento, mas por combate. Então ele teve que passar alguma em muita gente, até conseguir o que queria. E o protagonista é frio, impiedoso, em algumas partes bem cruel, e por causa dessa crueldade ele morreu e acaba reencarnando em um mundo medieval, no meio do campo, e acaba descobrindo que renasceu em um mundo de espadas e magia. Ele tem um começo bem inspirado em Mushoku Tensei em várias partes, ele se acidentando e descobrindo a magia com a mãe dele curando ele, os pais terem sido aventureiros no passado, ele aprendendo a usar magia, lendo os livros que tem dentro da casa, ele destruindo a casa usando magia. Ele se inspira muito em Mushoku Tensei para esse começo, mas ele não é uma cópia descarada na minha concepção. O próprio autor fala que Mushoku é uma das inspirações para o projeto, e a história, mesmo sendo similar, ele faz uso de outras ideias e outros rumos da história. Eu prefiro Mushoku Tensei, não vou mentir, acho a história de lá mais interessante, acho os personagens mais interessantes, mas aqui é diferente em algumas partes, muito boas inclusive, e boas o bastante para o anime ser um sucesso. Depois de ser publicado como um web novel, virou um manhwa, bem na mesma rota que Solo Leveling tomou, logo depois da temporada hypada de Solo Leveling, que ainda está bem fresca nas nossas cabeças. Eu tenho algumas críticas à adaptação do anime, mas é um bom anime. E Tebate poderia usar o hype de Solo Leveling para crescer em cima. Só que foi tudo pra merda desde o começo. Tem algumas entrevistas do autor de Tebate, o Tatomi, que ele comenta sobre como foi a decisão de jogar o projeto na mão da A-Cat. E mano, tem duas perspectivas que eu tirei disso e eu já vou explicar elas. Ele disse em uma dessas entrevistas o seguinte, que os responsáveis pelo projeto fizeram a oferta para os estúdios e o que se ofereceu para fazer o trabalho foi a A-Cat. E quando eu ouvi isso, eu particularmente achei estranho, porque soou como se fosse, bem, a gente deu para o primeiro que se ofereceu, e foi a A-Cat. E outra coisa, se eles ofereceram para fazer uma animação, eles deram um preço de quanto eles estavam dispostos a pagar. Será que eles não deram um valor muito barato para ser logo a A-Cat que vai topar fazer isso? Logo a A-Cat? Mas a outra entrevista que ele fez, ele disse que orientaram ele de que por ser um estúdio pequeno, a A-Cat poderia se dedicar totalmente ao projeto. Ele disse que porque o estúdio A-Cat que estava crescendo, ele poderia dar tudo de si, fazer um bom anime, e que passaram confiança, uma confiança que ele não teve com estúdios maiores, estúdios com grandes IPs. Que eu olhei e falei, rapaz, isso não faz o menor sentido. Mano, se isso que ele falou faz algum sentido, pense o seguinte, bora pegar Sword Art Online, bora pegar Frieren, bora pegar Solo Leveling, bora pegar obras populares e entregar nas mãos de um estúdio pequeno, tipo a A-Cat, que fez Maogun. Parece realmente que é questão de baixar o custo da produção do anime, entregar para um estúdio, ele fazer o anime e dane-se, fazer algum dinheiro desse negócio. Colocar na Crunchyroll e segue a vida. Sem uma preocupação real se a animação vai ser boa. Me pareceu que os Tapas e a Crunchyroll não estavam nem aí que o anime caiu em um estúdio fraco. Ele conta que o diretor lia a obra dele e, segundo ele, isso passou confiança sobre o projeto, de que daria certo. Eu achei esses comentários bem estranhos, porque não é difícil saber o histórico de um estúdio, dar uma olhada no que eles já fizeram. É só abrir o My Anime List e olhar a lista do que eles já fizeram.
sei lá, dar uma olhada na porra do anime pra ter uma ideia de como está o nível de trabalho deles. E mesmo a parte do diretor, eu já vou mostrar que tem momentos na obra que não. Ele não conseguiu passar emoção. Se você ler o manhwa, você vai sentir mais emoção do que o que eles fizeram aqui, principalmente no episódio 2. Teve um momento realmente legal no episódio 1, mas episódio 2 não dá. Bora abordar a história para eu mostrar o que eu quero dizer. O Arthur, esse é o nome dele nesse mundo, vai descobrindo como a magia dele funciona. Esse mundo não tem muito barreira de idioma com relação ao mundo antigo dele. Então ele faz que nem Mushoku. Ele se esgueira até a biblioteca, abre um livro e o livro explica a lore do mundo para ele. Pessoas que podem usar magia utilizam a energia dos seus próprios corpos para isso. A energia seja chamada de mana. E essas pessoas são divididas entre aqueles que usam para fortalecer o próprio corpo, aumentando suas capacidades físicas, e aqueles que conjuram feitiços. No mundo antigo dele existia uma outra forma de fonte de energia chamada Ki, que era usada para fortalecer o corpo e as armas. E a diferença entre Ki e mana não é muito grande, e ele usa isso meditando para conseguir usar mana nesse mundo, combinando os conhecimentos da vida passada dele com a pesquisa de biblioteca. E aí eu falo o momento mais bonito desse anime até agora, nesse primeiro episódio. Ao longo dele, a gente vê eles tendo uma vida mais normal, tirando o pai dele treinando. Mas ele tem uma experiência que ele não teve na outra vida. Uma diferença que o anime tem do manhwa é mostrar nessa parte inicial o Prota como rei, sendo um grandíssimo de um filho da puta. Tem uns flashbacks também mostrando sua antiga infância, mas dá pra ver o quanto a sua nova família ama ele. Quando ele destrói a casa, ele quase é esmagado pelos escombros, mas é protegido pelos seus pais. E a cena dele chorando foi realmente bonita. Uma coisa que eu gosto nesse anime também é a música de abertura, King's Blood. A música, a animação da opening é bem meh, mas eu gostei. E meus elogios morrem aqui porque eles conseguiram destruir o episódio 2. Os pais dele veem ele como um gênio e querem que ele desenvolva o seu talento com magia. E por isso, querem achar um professor para ele. E como eu disse, essa ideia de achar um professor para desenvolver o talento, bem parecida com o Mushoku Tensei, mas daqui pra frente a história toma um rumo diferente. Eles chamam a antiga party deles, os chifres gêmeos, para escoltar todo mundo até a cidade. Nesse episódio temos mais ação do que o episódio 1, mas isso não significa que é uma coisa boa. Nesse episódio temos a adição de lobos feitos com computação gráfica. Tem um protagonista lutando contra um dos chifres gêmeos, que é esse cara que usa a lança aí. E é um negócio bem meme. Não tão meme quanto o protagonista correndo com a Jasmine. Nossa, meu Deus, só indo pra não chorar, velho. Tá complicado. E sim, eu assisto animes com qualidade de produção baixa. Mas acredito que tem uma diferença entre esperar qualidade de animação em uma obra muito popular e um que não é. Seria bom se todos tivessem uma animação decente, mas infelizmente porcos não voam, né? É diferente o tipo de produção que é dedicada para obras, mas você tem um projeto desse, uma das maiores obras que tem na Tapas, e você ter junto a Crunchyroll e eles entregam isso é no mínimo questionável. Isso foi tão decepcionante que veio dos fãs uma petição para pararem o anime. No caso, cancelar o projeto e fazer de novo. De tão ruim que o negócio tá. Isso não vai dar em nada, obviamente. Não vão parar o projeto por causa disso. Mas isso mostra a decepção, mostra que o povo não tá gostando. Mas vamos voltar pra história. A mãe dele mostra um comportamento meio estranho, parecendo que tá com vontade de vomitar e tal. Mas, como se não bastasse, gente, eles rusharam o final do episódio. Uma parte extremamente emocionante que foi o que me convenceu no início de debate, que valia a pena ler essa obra. O grupo é surpreendido por bandidos e luta contra os bandidos no maior estilo PowerPoint. Você tem a cena dos personagens fingindo movimento e o golpe. Mano, se tá assim no segundo episódio, daqui pra frente é só pra trás. O pai dele acaba se ferindo e pede que o Arthur fuja e proteja a mãe dele. Que a essa altura, o Arthur, apesar de ser uma criança, ele mostrou que ele tem capacidade de lutar com espada e usar magia. Estando próximo, inclusive, dos membros da party. E o pai dele pede que ele proteja a sua mãe. Que a mãe do Arthur é uma desviante. Ela usa magia de cura e essa magia é bem rara. E ela corre perigo de ser capturada por bandidos. E além disso, nessa hora, é revelado de uma maneira muito emocionante no manhwa que a mãe do Arthur está grávida, mostrando por que ela estava dando esses sinais. Ela estava meio que passando mal durante a viagem. No manhwa, isso é muito bem feito.
Apesar do manhwa no começo ter uma arte bem mais simples, ele conseguiu transmitir essa emoção. Aqui foi tão sem emoção, com uma direção tão foda-se. Até mesmo a cena do Arthur se sacrificando para levar o mago junto e proteger a mãe. Mano, nossa, que tristeza. Como se não bastasse rushar tudo isso, rusharam também o pós, a queda dele. Ele cai desse desfiladeiro e já aparece na frente de um monstro que a história não fala a essa altura quem ou o que é. No manhwa, ele cai, fica um tempo quebrado no chão, porque ele caiu depois de um desfiladeiro, mas ele vai em direção a essa criatura que chama ele por telepatia até o esconderijo. Mas o importante de entender é que ele não caiu e acordou do lado. Contar mais do que isso é um spoiler ferrado para quem não viu, mas essa parte é muito boa mesmo. E eu já vou avisando que eu vou fazer um vídeo sobre o próximo episódio. Eu vou continuar vendo, eu acho que é uma boa oportunidade para falar de Tebate. É uma história legal, apesar dessa adaptação péssima. Não tenho defesa aqui, o anime mais decepcionante da temporada de longe. Como eu já disse anteriormente, eu prefiro Mushoku Tensei. Eu gosto mais da vibe, eu gosto mais dos personagens de lá. Mas eu gosto de Tebate. Tebate vai com uma outra via que eu também acho interessante. Deixem nos comentários se vocês querem que eu continue falando de Tebate. Curtam esse vídeo para ele chegar a mais pessoas. Se inscrevam se vocês não forem inscritos. E até o próximo vídeo. Tchau.